Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. É uma alegria recebê-los nesta casa de paz, de luz, de oração, de amor, de caridade. E hoje o nosso estudo espírita ele é de perguntas e respostas, e quem irá contribuir com o estudo de hoje serão os nossos amigos e facilitadores Jomar Gontijo e Eurípides Farley. Sejam muito bem-vindos e um excelente estudo a todos. Olá, é um prazer, é uma alegria novamente estarmos aqui para este momento de estudo, conforme colocado, esse instante aqui de perguntas e respostas. Temos aqui já perguntas que nos foram enviadas em outros momentos aqui de estudos, através dos amigos internautas. Então, a você que nos assiste neste instante, seja em qualquer momento do dia, da noite, da madrugada, que está aí buscando, através destes momentos, compreender um pouco mais acerca dos ensinamentos que a doutrina espírita nos proporciona, através do que Jesus nos exemplificou, através desse evangelho de luz. Então, a primeira pergunta, estamos aqui com o Jomar também, Jomar, de novo, participando aqui deste momento. Temos já perguntas a estar respondendo. Então, a primeira pergunta é: o que podemos fazer diante do mal que tenta impedir nosso esforço de nos renovarmos? Muitas das vezes tenho, mas não consigo. Sinto que algo me impede de prosseguir e ser uma pessoa melhor. Olha só que interessante, Jomar, a pergunta: o que podemos fazer diante do mal que tenta impedir nosso esforço de nos renovarmos? Como se fosse o mal que tenta impedir o nosso esforço de nos renovarmos, Como se fosse o mal. E, na verdade, é a nossa imperfeição diante das coisas, ou seja, nós ainda nos figuramos muito mais a esse mal por questões que ainda trazemos internas, não trabalhadas, conforme Kardec vai nos colocar, na busca de trabalhar essas más tendências que ainda trazemos. Ou seja, o mal ele reside em nós, como o bem também reside em nós. E muitas das vezes esse mal ainda sobressai justamente porque nós estamos nos sintonizando a ele, ou seja, nós ainda estamos praticando ele. É aquela história que se conta de dois lobos que nós trazemos dentro de nós. Qual que é o que sobressai? Aquele ao qual nós alimentamos mais. Então, se o mal ainda impede o nosso esforço nessa busca de renovação, é porque nós ainda estamos buscando mais esse mal, ou seja, alimentando mais o mal em nós do que propriamente esse bem que deveríamos alimentar. Na pergunta 642 do Livro dos Espíritos fala justamente isso nessa questão, o esforço que nós temos que ter para poder praticar de fato o bem, para cultivar o bem, ou seja, para alimentar mais o bem. A partir desse instante que nós fizermos esse esforço mútuo de construir essa harmonia interna, despertando-nos para esse entendimento do Evangelho e praticar o bem na sua máxima, no limite das nossas forças, de fato o mal vai sair de nós, nós não teremos mais preocupações nesse sentido. Então, muitas das vezes, como a pessoa coloca, tenho, mas não consigo, sinto que algo me impede de prosseguir e ser uma pessoa melhor. Também tem a ver com as questões vibracionais nossas, tem a ver com as influências negativas que também nos sintonizamos, porque é colocado, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, se os Espíritos nos influenciam. Influenciam porque nós nos sintonizamos com ele, influenciam porque nós deixamos essa porta aberta e nos assemelhamos a essa busca, a essa sintonia. Então, cabe a nós, portanto, trabalhar intimamente esses esforços mútuos para começar a praticar o bem e não mais assimilarmos a esse mal. Assim, nós vamos caminhando nessa construção, renovação íntima que temos que ter, através do autoconhecer-nos, conforme Santo Agostinho coloca, através dessa postura íntima que Jesus assim nos convida a conhecer essa verdade que irá nos libertar, ou seja, a partir do momento que nós compreendemos que fazendo o bem nós aniquilamos o mal que existe em nós, nós vamos buscar vivenciar essa verdade que Jesus coloca e não mais nos assemelharmos a esse mal que ainda persiste pelos nossos equívocos ainda, pelo nosso orgulho não trabalhado, pela nossa vaidade, pelo nosso rancor, por tantas outras questões íntimas que nós precisamos repensar diante da vida
conforme Paulo vai nos colocar nas questões que são listas, mas não edificam. Então, nós precisamos entender que tudo pode ser lícito, ou seja, ter livre escolha de fazer, mas nem tudo vai transcender o ser, vai trazer a paz, a harmonia, a serenidade, vai nos fazer o bem necessário. Muitas das vezes, muitas escolhas nossas vão nos levar, de fato, a esse mau caminho devido às nossas más escolhas. Então, nós precisamos compreender muito mais que, diante desse mal, estamos diante de nós mesmos, de frente no espelho, buscando a construção desse bem para que nós possamos ser pessoas melhores, renovadas no Evangelho de Jesus. Interessante, né? Essa questão me leva a lembrar do diabo, do demônio, né? Dessa figura que foi se criada, né? Muito comum na cultura judaica cristã, na cultura nossa, católica, que existe um diabo, né? E muitas vezes a gente traz essa figura do diabo para o espiritismo, ou para o movimento espírita, na forma de espírito obsessor. Ou seja, tem sempre alguém fora de mim, um mal fora de mim, que vai fazer com que eu não evolua, que vai querer me derrubar, né? Que vai me obsediar. Então, primeiramente, o espiritismo, ele derruba, ele destrói essa ideia do demônio, do diabo, né? do chifrudo, e um tanto de nome que tem aí, como um ser criado exclusivamente para fazer o mal, né? Quando a gente estuda lá Deus, a gente vai ver que é incompatível com a ideia de Deus existir um ser criado por Ele totalmente voltado para o mal. Então, o mal que existe é o mal que há em nós, é o mal que há no ser humano, é o mal que há nas pessoas. E filosoficamente, não é porque as pessoas elas são más porque querem ser más. Ela tem os seus interesses, os seus motivos. Então, por exemplo, quando uma pessoa quer se vingar de você, ela está fazendo mal, e muitas vezes aquele mal causa mal para ela, mas ela está fazendo mal porque ela te odeia. Ela tem um interesse em te prejudicar. Então, muitas vezes, você tem aí um traficante, alguém que vende droga e faz um mal terrível, mas é porque ele tem um interesse de ganhar dinheiro e ficar rico em cima daquele mal que ele produz. Então, as pessoas que fazem o mal, consciente ou inconscientemente, elas fazem porque têm algum interesse por trás. É importante a gente entender isso. Agora, por que eu, mesmo querendo não fazer o mal, eu faço o mal? E olha que Paulo fala isso. Ele tem uma fala que ele fala assim, nossa, mas eu quero fazer o bem. E mesmo eu querendo fazer o bem, muitas vezes eu me pego fazendo o mal. Porque é o seguinte, nós temos o que a gente chama de vício moral. Da mesma forma que a gente tem bons hábitos, a gente adquire certos maus hábitos espirituais, que a gente chama de vícios morais. Então, por exemplo, o orgulho e a vaidade são os dois grandes vícios morais que a gente tem. E isso não vem só dessa vida, vem de várias vidas passadas. E aí, quando você já repete essa questão da vaidade durante, sei lá, 50 mil anos, você acha que é numa vida que você vai deixar de ser vaidoso? Não é. Isso dá trabalho. Então, esse trabalho aí que você, Euridice, falou do esforço, da necessidade do esforço. Primeiro é reconhecer que você tem aquele determinado vício. Então, você já sabe. E depois é buscar tipo um tratamento que é esse esforço em melhoria contínua, passo a passo, até você conseguir essa transformação. Então, é isto. É necessário a gente reconhecer que esse mal não está fora de nós, né? Está dentro de nós.
Muito bem, dentro do que você colocou da passagem que Paulo traz, é justamente nesse sentido, quando ele fala que não quer, o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque, na verdade, faz porque ainda não despertou para fazer o bem. E é o que nos acontece, porque ainda trazemos certas maledicências, ainda vamos colocar assim, dentro de nós, conforme Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Esforçar-nos para vencer essas más tendências, essas questões que ainda nos corroem por dentro, né? Que nós ainda nos assimilamos a elas, né? Então, é como se a gente estivesse aqui regando uma árvore que sabemos que ela vai crescer e vai cair em cima da nossa casa, mais ou menos nesse sentido. Uma coisa muito louca de se pensar, né, João Mar? Mas é mais ou menos nesse sentido. Nós ainda estamos fazendo algo que nós sabemos que vai nos prejudicar. Vou dar um exemplo assim da questão da drogadição, da questão do álcool, né, e tantas outras drogas aí que se encontram no momento, né? Então, a pessoa sabe que aquilo prejudica ela e ela insiste em fazer, é a mesma questão. Ela sabe que não pode mais com aquilo, mas ela ainda faz. É o que Paulo está querendo dizer. Então, despertar para entender que aquilo não te edifica mais, que aquilo não te traz mais nada de bom, é o potencial para todos nós, né? Então, entender isso. O que podemos entender desta passagem que Jesus coloca assim: e ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire. O que nós podemos entender com isso, né, Jomar? Mais uma vez aqui, buscar entender, dentro do que aqui nós estamos falando, o despertar da nossa consciência e entender o que significa, qual o significado que Jesus coloca em relação à candeia. A candeia, no significado que Jesus nos traz, é a verdade geradora dessa nossa iluminação. Porque quando está lá no Evangelho, a candeia do corpo é o olho, ou seja, vê, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Justamente nesse sentido, porque muitas das vezes nós vamos enxergar o defeito do outro, mas não enxerga o nosso. E a gente corrói, vamos colocar assim, a gente aniquila o outro com esses pensamentos, com essas ações negativas que ainda trazemos por essas más tendências de orgulho, de vaidade, de egoísmo, né, de rebeldia diante das questões da vida, e nós não despertamos para acender em nós essa autoiluminação que Jesus nos convida, para despertar em nós e brilhar conforme se coloca aqui da candeia, se coloca no alqueire, ou seja, acima, para que possa iluminar em todo canto aqui e clarear para todos. Ou seja, é justamente isso, que a gente não faça do nosso conhecimento algo que nós vamos guardar dentro de nós, mas que a gente multiplique. A história da parábola dos talentos. Aquele que guardou o talento, ele guardou a condição de poder levar ao outro às vezes a autolibertação, né, Gilmar? Assim, conhecer a verdade que Jesus coloca. Humberto de Campos vai falar isso no livro Luz Acima, no capítulo 5, e também no livro Estante da Vida. Esse capítulo eu não me recordo qual, mas ele vai fazer uma comparação da parábola dos talentos e colocar que aquele talento que foi escondido pode ser justamente o talento do conhecimento. Que, exemplo aqui, nós como espíritos, ele fala isso lá, que o espírita não quis compartilhar ou levar adiante o conhecimento para aqueles outros que poderiam, com esse conhecimento, multiplicar ainda mais os seus talentos. Ou seja, para que a pessoa desperte para o conhecimento da verdade, busque se libertar através dessa mensagem que Jesus nos traz de edificação, aí nós não vamos levar isso adiante, a pessoa não vai ter condições de suprir, de nutrir desse conhecimento. E aí nós seremos responsáveis justamente por termos guardado esse talento. Então, nesse sentido, é como se a gente tivesse uma semente, sabemos do potencial que é aquela semente. Vou dar um exemplo de uma semente de um pé de manga, por exemplo, de uma mangueira. Aí a gente guarda aquela semente na gaveta. Aquela semente na gaveta guardada, ela tem algum valor? Ela tem algum sentido?
Não, mas se a gente pegar ela e fazermos a cova lá na terra, e colocarmos ela na terra, qual a finalidade para aquela semente? Se tornar uma árvore e dar frutos. Então é nesse sentido que nós precisamos entender, como essa autoiluminação, o que Jesus nos pede: crescermos enquanto ser imortal, buscando assim renovarmos através do Evangelho, buscar, vencendo assim essas más tendências que ainda trazemos, nos acendendo essa candeia para despertar e brilhar a nossa luz diante dos homens. Despertar para a vida. Não é isso, João? Muito bom. Ainda só uma dúvida aqui, que apresentaram aqui sobre ainda, por que tem essa questão do diabo e do demônio nos evangelhos, né? É citado lá. Então, a gente tem que entender que é o seguinte: o evangelho, ele sofreu durante quase 2.000 anos muitas adulterações e traduções. Demônio vem do grego daimon, e na época significava gênio, gênio bom, gênio ruim, que era uma espécie de um espírito protetor, né, que havia desde aquela época. E diabolos, do grego, dia, né, contrário, significava adversário ou inimigo. E chegou-se até os nossos dias com essa questão, né, de ser um ser totalmente voltado ao mal. Mas inicialmente não havia isso. E em um momento, nas parábolas ou pregações de Jesus, ele afirma essa existência, né, de um ser totalmente voltado ao mal. Tem uma pergunta muito interessante aqui, qual a vantagem de ser humilde? É uma pergunta estranha, assim, né? A gente pensa assim, qual a vantagem de ser humilde? Primeiramente, quando a gente fala em vantagem, se a pessoa está pensando em vantagem numa concepção muito materialista, muito terra a terra, pode ser que ele não consiga perceber ou entender a vantagem de humildade. Porque quando a gente fala em virtudes espirituais, a vantagem é espiritual também. Não é uma vantagem financeira, não é uma vantagem temporal aqui, né, que vala só para a vida. No entanto, eu já vi muitos estudos a respeito da vantagem econômica de ser humilde, ou a vantagem material de ser humilde, porque se a gente entender a humildade como Jesus ensinou, ela tem vantagens sociais, ela tem vantagens que são úteis aqui para a nossa vida. Jesus ensinava a humildade em atos simples, como, por exemplo, não sentar nas primeiras cadeiras, como, por exemplo, a missão, a lição final da vida dele, essa é marcante, essa me toca muito, que quando ele está despedindo dos apóstolos, já sabendo que vai ser morto na cruz, ele pede para lavar os pés de todos eles, que era uma coisa de subalternos, de servos, né? As pessoas andavam descalços, chegavam com o pé tudo sujo, e os servos que lavavam os pés de seus senhores. Tanto é que Pedro, né, não queria deixar ele de jeito nenhum lavar o pé do Pedro, né? Pedro se opôs a todo momento. E Jesus teve até que repreender. Ele fala assim: ó, Pedro, se você não deixar eu lavar seu pé, você não vai ter parte comigo. Aí Pedro: não, então lava meu pé, lava meu pescoço, minha cabeça, me lava inteiro, né? Pedro era um apóstolo muito emotivo, né? Que deixava a emoção falar. E um médium, inclusive médium
de passividade inconsciente muito grande. Então, Jesus, após lavar os pés de todos, ele fala assim: se vocês me chamam de mestre sem mestre, e eu sou, mas se eu, que sou mestre, lavei vossos pés, por que vocês não devam lavar os pés uns dos outros? Então, foi uma lição extraordinária de verdadeira humildade. Porque a humildade não é falsa modéstia. Olha só, quando Jesus fala assim, vocês me chamam de mestre, eu sou, ele não está, de forma nenhuma, entre aspas, sendo humilde. Ele estava assumindo aquilo que ele era. Ele era mestre. Ele nasceu para ser mestre. Ele viveu para ser mestre. E ele assumiu: eu sou mestre. Mas em outra oportunidade, Eurípides, chamaram ele de bom. E ele não aceitou. Falou: bom é Deus. Agora, se Jesus não é bom, imagina a gente. Se ele não era bom, nós não somos nada. Mas ele não aceitou um elogio que ele não achava que ele era. Mas ele aceitou o nome de mestre. Bom, e mesmo aceitando, então veja, não é falsa modéstia. Não é você afirmar ser aquele que não é, ser menor do que é. Mas, ao mesmo tempo, ele falou: olha, se eu que sou mestre faço isso, por que vocês não deveis fazer também? Então, era um exemplo de humildade, onde as pessoas assumiam a necessidade de servir um ao outro, de ajudar um ao outro. A caridade passa por aí. Porque se uma pessoa se considera muito superior, primeiro que ela está errada, porque na faixa humana ninguém aqui é maior do que ninguém. Nem Jesus falou que era bom. E segundo, que essa vaidade, essa superioridade, vai impedir dessa pessoa aprender, dessa pessoa evoluir. É o copo cheio. Uma pessoa que não tem humildade, ela é um copo plenamente cheio. E um copo cheio não aceita se colocar mais água nele. Então, uma pessoa que acha-se o bom da bola, que sabe tudo, ela nunca vai aprender. Uma pessoa que tem certeza de tudo, que prevê o futuro, que analisa as pessoas, que julga os outros, ela não vai poder aprender o que a vida tem para ensinar. Então, a grande vantagem de ser humilde é que a pessoa humilde é capaz de aprender e é capaz de evoluir muito mais rápido. E a pessoa humilde, ela é benquista. As pessoas gostam das pessoas humildes, ao contrário das vaidosas. As pessoas vaidosas, ninguém gosta de chegar perto. Ninguém gosta de ficar junto. Então, é aquela pessoa que separa os grupos, chega lá e as pessoas já se afastam. Já a pessoa humilde, não. É uma pessoa querida por todos, é uma pessoa... Então, além dessas vantagens aqui materiais, a grande vantagem espiritual da humildade, entre outras, é essa capacidade, essa possibilidade que a humildade nos dá de evoluir mais rápido. E só para terminar, porque eles falam que eu falo demais, eu não podia deixar de citar Sócrates. Sócrates, né, o pai da filosofia, a frase mais famosa dele é: eu sei que nada sei. E Sócrates falava isso numa humildade intelectual extraordinária, onde ele foi tido como o homem mais sábio da Grécia. Por quê? Quando ele falava que nada sabia, é porque ele tinha ciência de tudo aquilo que ele poderia aprender.
Então, a visão dele, né, que essa visão que é a luz do Espírito, que Eurípides falou, lembrando de Jesus, era uma visão extraordinária, que via muito longe. Então, ele tinha ciência que ele pouco sabia. Então, como Jesus, né, tinha uma consciência de uma bondade extraordinária que ele não se achava bom. E cada um de nós aqui, hoje tem ciência do tanto que temos que aprender. Então, nós temos que ser humildes, tanto na parte de virtudes, quanto na parte de conhecimento, que nós sabemos muito pouco. Só mais uma coisinha, eu não posso deixar, que você falou aí da luz dos olhos. Eu não sei se você conhece, tem uma passagem de Jesus que ele exemplifica essa luz dos olhos, mas não está nos evangelhos canônicos, está num dos evangelhos apócrifos. Eu acho que é do Tomé. A gente vai chegando a uma certa idade, vai perdendo as referências, mas a passagem é o seguinte, não sei se você já ouviu. Estava Jesus indo num deserto, de uma cidade para outra, não se engano se era vindo de Jericó, e eles passam ao lado de um riacho seco e vê uma alçada de um cão, de um cachorro. E todos os apóstolos falam que carniça, que horror, que não sei o quê, que não sei o quê. E Jesus olha e fala bem dos dentes, que belos dentes tinha esse animal. Jesus foi o único que conseguiu perceber uma coisa boa onde todo mundo só percebia coisas ruins. Essa é a luz dos olhos. E é justamente nesse sentido que você está colocando, aquilo que Deus nos vê como somos e não como estamos, né? Então, nós não somos o que as pessoas pensam de nós, nós não somos o que às vezes nós mesmos pensamos de nós. É porque nós ainda não despertamos totalmente o nosso entendimento nessa busca de entender quem somos. E aí a pergunta para nós finalizar aqui, como interpretar o vigiar e orar que Jesus coloca? Como interpretar o vigiar e orar? Nós podemos dizer, Gilmar, que vigiar é ir de encontro conosco mesmo, né? Porque quando a gente se autoconhece, conforme Santo Agostinho vai colocar, a gente passa a compreender as coisas e não dar mais sintonia para coisas que não edificam. Vamos pensar assim? Podemos, Gilmar? E orar é, de fato, a gente sintonizar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos benfeitores espirituais, nos mantendo, de fato, nessa vibração positiva, sem nos deixar cair nas tentações egóicas que ainda trazemos dentro de nós, que nos vai fazer cair, conforme Jesus coloca na passagem do Pai Nosso, e ter depois que mover esforços e mais esforços para superar tudo isso novamente e construir a nossa caminhada. Então, interpretar o vigiar e orar, nós podemos colocar assim, vigiar como uma questão a tentar não sintonizar com aquilo que não condiz, e orar é mantermos nessa postura vibracional positiva, né? Nós podemos pensar assim. Para a gente finalizar, vou contar aqui uma pequena historinha, Gilmar. Você gosta de historinha? Tá, então vou dizer assim, havia um mestre sentado à beira de um rio, ali sentado meditando, olhando as águas do rio, vamos dizer assim, descendo, as folhagens descendo, as coisas descendo. Chega um ancião, uma pessoa, procurando por aquele mestre, dizendo que as pessoas diziam para ele que aquele mestre poderia ensiná-lo a buscar essa meditação. O que vem a ser a meditação? Nós estamos falando aqui de vigiar e orar. Essa sintonia com o ser que todos nós somos. Que meditar, de fato, é a gente buscar esse autoencontro da serenidade, da postura íntima conosco mesmo, né? Então, ele vai nesse mestre perguntando como ele poderia fazer para conseguir compreender a meditação. O mestre vira para ele e diz assim, a única forma que eu encontrei para conseguir a meditação é parando o rio que se encontra à minha frente. E aí o jovem assusta, mas como assim, parando o rio? Né? Aí o mestre, sim, parando o rio. E aí aquele jovem começa
pegar pedras, galhos secos, troncos e vai fazer uma barreira lá para parar o rio, né? A moral da história disso é que o mestre não diz para ele que ele tem que parar o fluxo das águas do rio, que ele tem que parar o rio. Qual é o símbolo do rio para nós entender? O que você acha que é? Pensamento, a vida como nós levamos ela, né? Porque o que traz no rio? E aí o exemplo disso para a gente entender, que o mestre estava olhando ali, o fluxo das águas, ele é natural, a não ser que o rio seque, né? Mas o fluxo das águas é natural. Então ele dá o exemplo assim: a sujeira desce, as coisas vão descendo na água. E o que preserva naquele rio? As sujidades que passam ou o fluxo das águas? As sujidades são levadas pelas águas. Isso para a gente entender na nossa vida, os momentos de turbulência, as dificuldades que chegam, são levadas pela vida. Conforme Chico Xavier, numa das passagens que ele nos traz, que Emmanuel traz, vai falar que tudo passa, não é mesmo? Então esses problemas, essas dificuldades, tudo passam. Então as sujidades no fluxo das águas do rio passam. Então esse controlar o rio que o mestre queria dizer para esse jovem era justamente ele ter o controle da sua vida, ter o entendimento e o conhecimento necessário para entender que aquelas turbulências que passam no rio são passageiras, como passageiras são as problemáticas que nós enfrentamos na vida. Então, parar o rio nesse conceito é a gente começar a entrar nesse estado vibracional de vigiar e orar, conforme Jesus coloca, buscando nos sintonizar e serenar nossa mente, nosso coração, para que a gente não se deixe levar nessas turbulências das águas dos rios. Conforme esse ensinamento para a gente pensar e refletir, conforme essa historinha. Então, que Jesus, assim, abençoe a todos nós, né, Gilmar? Nos dê aí a força necessária para a gente vencer as turbulências que se encontram ao nosso redor. Não são fáceis, mas requer de nós esse compromisso, essa dedicação, porque é a cada um segundo as suas obras. Isso aí. Boa noite a todos. Então, muito obrigado a todos, que possam compartilhar aí dos estudos da casa, e até uma próxima oportunidade.